ajudem orando por mim. Orem pela nossa conexão, me ajudem na intercessão dessa live, para que nós possamos receber tudo aquilo. Mas assim, ó, tudo o que o Pai preparou para nós. Amém? Vamos orar? Bom dia, né? Quem está entrando, saudando. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, Pai, por essa manhã, por essa comunhão, mas principalmente pela Tua palavra. Senhor, nós pedimos, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor quer falar, nós possamos receber. Espírito Santo, traga revelação, fala ao nosso coração, nos impactando nessa manhã, Pai. Que essa palavra seja, Senhor, uma semente, mas que nós sejamos o solo fértil, Pai. Oh Deus, prepara a conexão, prepara o som, prepara a minha voz, prepara cada coração, cada casa, tira toda distração, toda inquietação, tudo aquilo que quer fazer com que a Tua palavra não prospere. Mas, Pai, principalmente nós pedimos que seja o Senhor falando. Que o Teu Santo Espírito testifique, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor fale aquilo que nós precisamos, trazendo aquela revelação, trazendo aquele toque, trazendo a Tua presença, Pai. Eu te entrego, Senhor, essa live, pedindo, Senhor, que o Senhor cresça. Que não seja eu falando, Senhor, mas que seja o Senhor ministrando em cada coração. Que a Tua palavra seja essa espada, Deus, hoje tirando e separando nossa carne do Espírito, Senhor. Para que nós possamos fazer, cumprir a Tua vontade. Assim nós oramos e clamamos pela Tua presença, Senhor. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, minhas irmãs. Quem entrou, seja muito bem-vinda. Quem mais está aí? Eu vi que a Dayana entrou. As meninas da família, tem alguém que está a primeira vez? Hoje nossa live é um estudo de uma série de 3 lives que nós já tivemos. E hoje é a nossa penúltima live dessa série, sobre conhecer o Espírito Santo. Você que ainda não assistiu a live 1, a live 2, a live 3, assista, porque uma complementa a outra. Então, muitas coisas, paz, Mônica, orando por ti, quem está orando, né, pela Mônica, como falamos ali no sábado, como nós, primeira vez, ali eu só não consegui ver o nome, está para mim Kids, seja muito bem-vinda. Dayana, nossa intercessora, seja muito bem-vinda. Então, gurias, o que acontece? Tem coisas que nós vamos falar aqui que já estão explicadas nas outras lives. Mas isso não significa que você que está a primeira vez não vai entender. Mas depois assista, procure lá no nosso canal, seja abençoada, edificada. Porque essas lives estão sendo feitas com um propósito, que é nos levarmos para mais perto de Deus, mas principalmente do Deus Espírito Santo. Nós entendermos sem confusão, sem misticismo, sem religiosidade, sem superstição, o que é o Espírito Santo através da palavra de Deus. Então pegue a sua Bíblia, faça ali como os bereanos, né? Quando eu pedir ali, dar uma referência, abra, leia se eu estou falando exatamente o que está escrito. E claro, depois peça para Deus revelar a palavra. Porque o Espírito Santo, ele continua falando quando nós acabamos a live. A Ana Paula disse, ó, está orando pela Mônica e nós cremos, realmente cremos na cura. Bom dia, Thalita Alves, que saudade de ti, mulher. Irmãs, vamos começar com o nosso texto base. Nosso texto base, enquanto vocês abrem, está em Gálatas 5, 16, 17. Se alguém puder, por favor, escrever e colocar aqui para nós. Irmãs, hoje o tema é o Espírito e a carne. Na live 1 nós falamos o que é o Espírito Santo e o que é o Espírito que nós recebemos do Senhor. Então, por isso é importante nós entendermos todo o contexto atrás da palavra, porque muitas vezes há muita confusão. O que é essa carne? O que é demônio? O que é o meu eu? O que é minha vontade? O que é o demônio fazendo eu fazer? E o que é eu querendo fazer sem o domínio do Espírito Santo? É sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa live. Eu já quero começar com a pergunta-chave da nossa live de hoje. Por quem nós estamos sendo governadas? Quem me governa? A carne ou
o Espírito. Nosso texto base, Gálatas 5,16, diz assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário do Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Ali ainda está falando de desejo. O Espírito deseja o que é contrário da carne. E eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Vocês leram, mas aqui Paulo está falando sobre essa luta da carne contra o Espírito. Mas primeiro, obrigada Edna, primeiro, o que é essa carne? Primeira coisa, antes de nós entendermos quem está governando, eu preciso saber o que é a carne, o que é o Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o substituto de Jesus. Jesus disse, é necessário que eu vá para que ele venha. Então Jesus estabeleceu um governo da igreja do Senhor. Jesus foi, mas não nos deixou órfãos, como nós vimos nas outras lives. Então aqui é como se fosse o Senhor, o Deus Espírito Santo. Nós já falamos que não há diferença entre os três. Bom dia, meninas, bom dia, missionária Rose. Então, quando falamos sobre governo e sobre carne, eu gosto muito de sempre pensar, sempre trazer assim a realidade e a verdade. O maior inimigo a ser vencido não é Satanás. Sim, a Bíblia diz que Satanás está ao nosso redor. A Bíblia fala as astutas ciladas de Satanás. Mas nós precisamos começar entendendo que o maior inimigo que nós precisamos vencer é a nossa própria carne primeiro. Porque a nossa carne é que é influenciada pelas astutas ciladas do inimigo. Então, o maior inimigo a ser vencido todos os dias é o velho eu. Como disse Paulo, miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo de morte? Paulo estava falando o corpo de morte, o seu velho eu, aquele homem que queria fazer as suas vontades, aquele homem que ia fazer o que ele queria, aquele homem que era sábio, mas vamos dizer assim, na terra. Aquele homem que tinha muitos status, muito dinheiro, muita fama, mas aonde? Na terra. Então ali quando Paulo diz miserável homem que sou, quem me livrará do corpo de morte, corpo da morte, ele estava falando do seu eu, das suas vontades de fazer o que ele queria. Então essa é a nossa carne. A carne não é apenas um corpo físico. Muitas pessoas separam, minha carne é corrompida, é caída, mas como assim? Como assim? Nossa carne é tudo que envolve a nossa natureza humana. É as nossas vontades, é os nossos comportamentos, é o nosso desejo, é as nossas emoções. Então tudo isso faz parte dessa natureza caída. Por isso que muitas pessoas acham, eu me converti, eu sou uma nova criatura, eu não vou sentir mais vontade de nada. Mentira, mentira. Você vai se batizar, você vai aceitar Jesus e a carne vai continuar ali com aquele desejo. Mas o Espírito nos dará força para nós vencermos aquele desejo. Vencermos aquele comportamento destrutivo. Vencermos aquela situação que às vezes a gente pensa, eu não consigo. Então ali, a carne é esse eu querendo controlar. Essa semana eu ministrava uma palavra e ali o Senhor me deu uma palavra muito forte sobre a autossuficiência. A autossuficiência, o que é? É eu querer fazer tudo do meu jeito. O meu jeito é o certo. Tem que fazer algo. Eu não peço para ninguém, eu não peço ajuda, eu vou e faço. A autossuficiência é eu governo, eu mando, eu vou atrás. E o Senhor falou algo muito forte no meu coração. O Senhor disse que a autossuficiência tem sido um Deus com D minúsculo, um ídolo deste século. Por muito tempo nós andamos muito na espiritualidade, espiritualizávamos tudo. E agora nós
nós estamos ali, vamos dizer assim, ó, trazendo tudo para o físico. Eu faço, eu vou, é do meu jeito, eu corro atrás. E isso não está errado. Quem tem visto isso? Quem tem visto pessoas cristãs cheias do eu? Muitas vezes nós estamos assim. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer isso. Muitas vezes acontece um problema, nós tentamos resolver tudo, de todas as formas, de todos os jeitos, para depois, agora eu vou orar. Ah, Senhor, eu fiz tudo o que eu podia. Mas o Senhor queria desde o começo que você fizesse tudo o que Ele queria que você fizesse. Nós estamos entendendo o que Deus quer, mas nós não estamos sobre o seu senhorio, sobre a sua vontade, sobre o seu governo. Então ali, a carne quer fazer do seu jeito. A carne confia na sua capacidade. A carne toma decisões sem buscar a Deus. E a carne vive guiada por aquilo que sente, deseja, por aquilo. Sabe aquela coisa assim, eu sinto, eu penso, eu aprendi assim. Por isso que muitas vezes nós precisamos buscar conselhos e nós também precisamos buscar aconselhar. Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que a Bíblia diz. É sobre o que Deus diz. Não é o que eu quero. Quem aqui já deu um conselho pensando assim, ó? Eu quero que vocês compartilhem comigo. Você está ali aconselhando uma mulher e você às vezes está pensando, meu Deus, mas manda ficar quieto. Mas, né, talvez uma situação de casamento, como que ela aguenta isso? Mas você sabe que o Espírito Santo não está mandando você falar o que você quer. O Espírito Santo está mandando você falar o que Ele está te direcionando. O Espírito Santo está mandando você dizer ali o que a Bíblia diz, não o que você quer falar. Então, a autossuficiência faz isso. Faz aquela pessoa viver por aquilo que ela quer, por aquilo que ela pensa, por aquilo que ela acha. E tudo, irmãs, na Bíblia também nos dá a direção. Ela nos dá a direção como aconselhar, como falar, o que não falar, a hora de falar, a hora de se calar. Só que muitas vezes nós não estamos sob o governo do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Eu quero fazer uma pergunta que muitas vezes, vamos dizer assim, parece até contraditória. Mas você sabia que a carne também pode fazer coisas espirituais? Paulo nos fala sobre isso. Ali a igreja de Gálatas, eles começaram no Espírito. E Paulo os repreende, os exorta, porque depois eles já estavam fazendo tudo o que eles faziam antes, mas na carne. Ali, eu coloquei para nós assim no nosso estudo que nem tudo que parece espiritual nasce do Espírito Santo. A Joyce Meyer fala algo que eu acho muito bonito, que ela diz assim, ó, que aquilo que nós começamos na carne, nós precisamos sustentar na carne. Mas aquilo que nós começamos no Espírito, Deus que sustenta. Ali, um exemplo sobre fazer as coisas espirituais na carne. Nós podemos orar na carne. Nós podemos estudar, ler a Bíblia na carne. Nós podemos ministrar na nossa própria carne. Aqui, ó, Ana Paula falou isso, ó, que o livro de Levítico nos ensina isso. As medidas, né, os comandos, a ordem, tudo era sobre a ordem, sob o senhorio do Senhor. Exatamente, irmãs, nada. A gente vê lá o tabernáculo, a gente vê a Arca da Aliança, depois a gente vê o templo lá, quando Salomão foi construir, tudo era direcionado, tudo tinha uma direção, um comando do Senhor. Um exemplo aqui sobre orarmos na carne, tá, gurias? Olha só. Quando nós oramos por obrigação, quando nós oramos para impressionar, quando nós oramos apenas repetindo palavras, a Bíblia fala sobre vãs repetições. E quando nós confiamos que a nossa oração vai fazer algo mais do que Deus. Isso aqui é a justiça própria. Nossa, eu oro bonito.
Eu preciso orar, eu preciso impressionar, aquela oração que é diferente quando tem pessoas do que quando tem somente a gente sozinha com Deus. Então, a Bíblia, como é ler a Bíblia, estudar a Bíblia na carne? Quando nós lemos e nós estudamos apenas para ministrar. Quando nós oramos, buscamos, lemos para impressionar. Quando nós somos aquela pessoa que sabe tudo da Bíblia, e eu quero te confrontar, quem aqui tem dificuldade de ler a Bíblia, talvez de decorar, eu sempre digo, eu tenho dificuldade de saber o endereço. Não é sobre o quanto nós lemos, o quanto nós decoramos, é sobre o quanto vivemos da Bíblia. O quanto nós estamos vivendo da Bíblia hoje. Porque quando nós sabemos tudo da Bíblia e vamos ministrar baseados no nosso conhecimento, da nossa sabedoria, isso também é ministrar na carne. Isso também é autossuficiência. Isso também é nós dizermos, Espírito Santo, fica aqui porque eu sei, eu posso, eu consigo, eu faço. Por isso que hoje a nossa live é tão forte. É um convite a fazer como Paulo. Ele deixou tudo que ele sabia. Ele considerava ali toda a sabedoria humana. Ele desconsiderou para viver a loucura do Evangelho, a loucura de servir a Cristo. Então, irmãs, por isso que assim, nós precisamos entender isso. Nossa, eu não quero orar na carne. Eu não quero ler a Bíblia porque eu preciso saber mais do que alguém. Porque eu quero ler a Bíblia porque ela é um encontro com Deus. Porque é ali que eu falo e eu escuto o Senhor. Porque é ela que vai me fazer viver e andar pelo Espírito, como nós estamos falando hoje. O ministrar na carne, como eu falei, quando nós dependemos mais da sabedoria terrena. E hoje nós estamos vivendo isso. É aula disso, é curso daquilo, é graduação, glória a Deus por todo o conhecimento que Deus está espalhando. Mas quando nós dependemos mais de uma pregação bonita do que a presença do Espírito Santo, nós estamos ministrando na carne. Quando há mais eloquência, mais dados científicos, mais coisas que ninguém nunca ouviu numa pregação e não há a presença do Espírito Santo, ele não cura, ele não liberta, ele não batiza, não há transformação, nós estamos ministrando na carne. Infelizmente, muitas vezes estamos como a igreja de Laodiceia. Jesus está à porta, do lado de fora e não está lá dentro, porque é tanto conhecimento, é tantas coisas bonitas, é tantas coisas boas, terrenas, que Jesus nem precisa estar lá dentro, ele está do lado de fora. Uma igreja rica, que era a igreja de Laodiceia, próspera, de nada temos falta. E Jesus disse, vocês não sabem, são pobres, miseráveis, segue-nos. Por quê? Porque eles eram mornos. Porque eles não estavam mais quentes, dependendo do Espírito. E eles não estavam frios, eles estavam religiosos. Então, quando nós buscamos reconhecimento... Eu me lembro de uma vez, gurias, assim, que eu fui chamada para uma live. E Deus me deu uma palavra de exortação. E eu me lembro que eu disse, Senhor, se eu ministrar essa palavra, essa pessoa nunca mais vai me convidar para uma live. Eu não serei mais chamada. E eu me lembro, irmãs, que o Espírito Santo disse, você quer palco? Você quer seguidores? Ou você quer ser fiel àquilo que eu tenho te entregado? E eu não queria, irmãs. Eu queria uma palavra diferente. Eu queria aproveitar a oportunidade. Mas vivermos pelo Espírito é isso, é negarmos o nosso eu, a nossa vontade. É crucificarmos a nossa carne, como Paulo nos ensina. E dizer, Senhor, é a tua mensagem, é o Senhor que ministra, é o Senhor que sabe. Eu vou ser fiel mesmo sabendo que isso terá consequências terrenas, mas também terá consequências no céu, consequências espirituais. Eu não vou sair depois de lá culpada, eu desobedeci, não. E eu não estarei sozinha, o Senhor estará conduzindo, fazendo, falando, mesmo que seja uma única oportunidade. E hoje o Senhor está falando ao nosso coração. A Devânia colocou, a igreja está cheia de tanto conhecimento.
que não é colocada em prática, é conhecimento em vão. Meu Deus, irmãs, é verdade. Quantas coisas bonitas, quantas coisas maravilhosas. E hoje, eu vou dizer para vocês, hoje foi mais uma prova, assim, ó, a dependência do Espírito Santo. Toda live acontece algo, gurias, assim, ó, que foge do meu controle. E eu sei que Deus está me ensinando a depender dele. E hoje foi como eu comecei falando para vocês. O microfone não deu para usar. E eu disse, Senhor, eu vou cancelar a live. Me veio, tu depende do microfone ou tu depende de mim? A Tati colocou para nós que Deus, né, e a sua misericórdia esteja sobre as nossas vidas. Então ali, quando nós ministramos querendo aplausos, quando nós ministramos medindo que aquilo depende de um sucesso terreno, eu gosto muito ali de 2 exemplos. Um é da Joyce Meyer, que ela diz que sempre que ela ministrava, ela orava e dizia, Senhor, que alguém testifique a palavra, que alguém diga que foi uma bênção, que alguém fale algo para mim saber que eu fui usada por ti. E ela disse que um dia o Espírito Santo falou para ela, você quer ouvir a minha aprovação, a minha validação, ou você ainda depende de validação terrena? Outro exemplo que eu gosto muito, eu acho que é o Billy Graham. Quem sabe dessa história me corrija se não for. Que sempre que ele ministrava, ele tinha pessoas ali, os intercessores dele, quando acabava a pregação, os intercessores dele traziam palavras duras. Você depende de Deus, você é caído, você é homem, você não presta, você não vale nada. Por quê, irmãs? Porque era para aquele ego não subir. Nossa, eu ministrei para milhões. Não. Era aquelas pessoas usadas por ele, a pedido dele, para lembrar que ele não era nada. Que ele não era nada. Que quem fazia tudo aquilo era o Espírito Santo. Que quem fazia tudo aquilo através dele era Deus. E muitas vezes nós ministramos, mas alguém tem que falar alguma coisa, mas eu preciso de um elogio, mas alguém tem que dizer que minha mensagem foi poderosa, maravilhosa. O convite do nosso noivo, o convite do nosso Pai hoje é dependência, nós chegarmos nele para ministrar uma palavra, ou para orar, ou para cantar, ou para entregar uma oferta e dizer, Senhor, eu tenho só isso. Você reconhecer que você tem só isso. Porque, irmãs, nós podemos ter conhecimento, podemos ter faculdade, podemos ter cursos, podemos ter uma ótima profissão. Não vale nada sermos reconhecidas na terra se o céu não nos conhece. Se Jesus chegar naquele grande dia e dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas, irmãs, a gente ser reconhecida no céu não tem valor, não tem preço. A gente saber que a gente vai orar e uma pessoa ali vai ser alcançada. A gente saber que na nossa casa, quando nós falamos sobre Jesus, a atmosfera espiritual muda. Nós sabemos que os nossos filhos levarão um legado. Não levarão apenas uma religiosidade, levarão um legado. Não tem preço. João 15:5 diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha o chamado. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu quero ministrar para vocês algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. Como eu falei, muitas vezes, por muito tempo a igreja ficou muito no espiritual. E agora, graças, ao conhecimento, isso é muito bom. Mas nós estamos saindo do espiritual, estamos humanizando tudo. Tudo é físico, tudo é emocional, tudo tem uma explicação. Mas aqui Jesus não diz assim, vocês não podem fazer as coisas espirituais sem mim. Vocês não podem orar, porque orar é espiritual sem mim. Vocês não podem ministrar, porque ministrar é espiritual para mim. Jesus, ele não faz uma classificação do que é espiritual, do que é físico, do que é emocional. Jesus diz tudo.
Vai ficar salva, tá, gurias? Vai ficar salva lá no nosso canal no YouTube. Tudo. Um dia, eu conversando com uma mulher de Deus, eu disse pra ela assim, ó, por favor, me ajuda. O que é emocional nessa situação? O que é carnal? O que é espírito? O que é o diabo? O que é minhas emoções bagunçando? E eu disse pra ela, por favor, me ajuda que eu estou confusa. E aquela mulher disse algo, ela disse pra mim, você consegue separar tudo? Você consegue separar Deus de uma emoção? Você consegue separar um comportamento seu e Deus não tá nesse lado, Deus não tá nisso? E aquilo ali, irmãs, e eu espero que vocês entendam, né, o que eu entendi, o que o Espírito me revelou, que não é que tudo eu vou fazer só orando que Deus vai fazer, não. Mas tudo tem Deus. Tudo pode ser espiritual. Tudo tem uma influência espiritual, maligna, ou pode ser o Espírito Santo. Tudo. Nós somos corpo, alma e espírito. Áreas diferentes, mas tudo um só, assim como nós aprendemos Jesus, o Espírito Santo e Deus. Então Jesus diz assim, ó, vocês não podem fazer coisa alguma. E quando Jesus diz coisa alguma, eu não vejo separação. E o Senhor me perguntava hoje pela manhã, enquanto eu estava revendo, estudando de novo, o Senhor me fez uma pergunta. O Senhor disse, quantas coisas a essa hora da manhã vocês já fizeram sem mim? Eu quero repetir essa pergunta para você. Quantas coisas hoje você já fez sem Jesus? Muitas vezes nós começamos o dia sem Jesus. Nós vamos para o trabalho sem Jesus. Nós falamos com o nosso esposo sem Jesus. Nós tomamos decisões sem Jesus. Nós fazemos coisas espirituais sem Jesus. O Espírito Santo, ele quer governar. Essa deve ser uma verdade hoje na nossa vida. Um dos propósitos do Espírito Santo é esse. É governar o crente, governar a pessoa que aceitou Jesus. Romanos 8,14, quem está com a Bíblia, abra. Bem-vinda Marinei, Lourdes, quem mais entrou, sejam muito bem-vindas. Romanos 8,14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Um guia, o que é um guia? Um guia, por exemplo, numa cidade que nós não conhecemos. Ele vai nos conduzindo. Olha, nós vamos conhecer esse museu, nós vamos conhecer essa praça, nós vamos conhecer esse local histórico. Mas você não é obrigado a ir com aquele guia para todos os lugares que ele está te conduzindo. Você pode ir com o guia até essa cidade, chegar lá e dizer, eu vou fazer a minha própria rota. Eu vou turistar do meu jeito. Mas aqui diz assim, ó, que todos os que são guiados aceitam o Espírito Santo como seu guia. Eles, é como se fosse uma prova, tá? Uma consequência. Eles são filhos de Deus. O verdadeiro filho e filha de Deus, ele não consegue viver sem ser guiado pelo Espírito. Então, muitas vezes, sabe, nós achamos que o Espírito Santo veio morar em nós falamos isso bastante na segunda live, e é uma visitação, e é de vez em quando, não. Ele também veio nos ajudar a nós, conduzirmos a nossa vida. Então, ele deseja governar pensamentos, emoções, relacionamentos. Mas eu quero te falar algo, minha irmã, que muitas vezes até eu confundia. Nossa, mas tudo tá errado, mas tudo eu vou ter que mudar. Não.
O governo do Espírito Santo não é mudar as nossas vontades, não é criar uma nova essência, criar uma nova identidade. E não é nós aceitarmos abusos, nós aceitarmos maus tratos, nós aceitarmos líderes tóxicos, nós aceitarmos tudo por causa da submissão do Espírito Santo. Não é isso. Mas o Espírito Santo é aquele que ele vem mudar coisas que nós sabemos que precisam ser mudadas. Um exemplo. A nossa carne não tem vontade de perdoar. A nossa carne busca justiça própria, vingança. Mas o Espírito Santo é aquele que nos conduz a perdoarmos. O Espírito Santo é aquele que nos conduz. Vale a pena falar, vale a pena discutir. O Espírito Santo é aquele que nos dá sabedoria, às vezes que nós nem pensamos. Quem aqui já aconteceu de pensar assim, às vezes é um aconselhamento. Você falar algo e depois você pensa assim, nossa, aquilo não veio de mim. Não veio de mim, veio de Deus. É o Espírito Santo nos direcionando. É o Espírito Santo que quando nós pensamos assim, nossa, eu não aguento mais, eu tô cansada. É o Espírito Santo que nos leva à vontade do Pai. Nos fortalece, nos conduz. É o Espírito Santo que quando nós estamos numa oração entregues, orando por alguém, orando, intercedendo, lutando ali uma batalha espiritual, o Espírito Santo está lá orando por nós. Por nós. É aquele que está lá orando por ti, intercedendo por ti, para que você não desista, para que você continue, para que você permaneça firme. Então, eu coloquei assim, ó, para nós que esse governo não é, como eu disse, perder a nossa vontade, perder a nossa essência, perder tudo aquilo que nós somos, mas é nos submetermos, em primeiro lugar, à vontade de Deus. Bem-vinda, Karina, seja muito bem-vinda. Glória a Deus, tão longe, né, está aqui com a gente. Essa semana, quando eu pensava sobre esse governo do Senhor, eu pensava sobre obediência. Porque sermos governadas pelo Espírito Santo é sermos obedientes. E ali eu comecei a pensar várias vezes como foi difícil obedecer ao Senhor. Mas eu vou dizer para vocês algo que eu tenho certeza que cada uma vai concordar comigo. Todas as vezes que eu me submeti e obedeci, valeu a pena. Todas as vezes que eu disse sim para o Senhor, eu colhi os frutos da obediência. E eu posso dizer, valeu a pena. E eu posso dizer ao contrário também. Todas as vezes que eu desobedeci, eu colhi os frutos da desobediência. Então, como sabermos, né? Quem está governando? Já entendemos o que o Espírito Santo quer, já entendemos o propósito do governo, o seu senhorio. Mas como saber quem governa a minha vida? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Algo que eu aprendi, eu falo bastante, mas eu sempre digo assim, ó. Você quer conhecer uma mulher de Deus? Diga não a ela. Você quer conhecer se aquela pessoa é governada pelo Espírito Santo? Quando ela disser assim, ó, faça isso. Você diga, eu vou orar. Se Deus falar comigo, eu vou fazer. Vale a pena servir ao Senhor, gurias, vale a pena. Quem somos nós quando ouvimos um não? Quem somos nós quando, até mesmo em casa, nós ouvimos um eu não vou fazer, não quero fazer, ou não vai ser desse jeito, quando confrontadas, por exemplo, pelo esposo. Eu coloquei para nós que ouvir um não, ou uma pessoa disser que não vai fazer do nosso jeito, ou da forma como nós achamos, julgamos ser certo, muitas vezes é uma prova de quem está governando a nossa carne. Quando a carne governa, vamos ler em Gálatas 5, 19 e 21. O que acontece quando a carne governa?
Eu não quero, eu tinha muitas coisas para falar nessa parte, mas eu senti de falar o que a Bíblia diz. Gálatas 19, 21, até digo, quem não está marcado, marca na sua Bíblia, porque isso nós precisamos decorar. Eu estarei lendo na versão NTLH. Não consegui ver aqui, né, todo o comentário da Ana Paula, mas, gurias, eu quero ler na versão NLTH para não ficar dúvida. Porque ali, por exemplo, a NVI fala distinções, facções. Então eu não quero perder nada. Para que a gente fique assim, ó, pegue tudo, tá? Tudo o que Deus quer falar para nós. Até mesmo aquelas talvez novas convertidas que não entendam muito a Bíblia. Gálatas 5, 19 e 21 diz assim, ó. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias. Eu colocaria até agora que isso aqui nós não fazemos. Isso aqui é muito feio. Isso aqui é para pessoas que não conhecem a palavra. Imagina, crentes com imoralidade sexual. Imagina, crente adorando ídolo. A gente sabe que não pode. Nós sabemos que, né, as ações indecentes são para os ímpios, para os impuros, para os incrédulos. Mas agora eu quero continuar com essa parte, que é a parte que eu acredito que todas nós precisamos saber. E abrirmos o nosso ouvido espiritual para que Deus fale. Aqui, depois de feitiçaria, continua nos dizendo assim, que as obras da carne ainda são inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Paulo estava falando a uma igreja. Uma igreja que começou no Espírito. Nós vamos entrar nessa parte. E ele está falando que as obras da carne para essa igreja são briga, ciumeira, divisão. Outras coisas parecidas com essa. Bebedeiras, farras. E ainda Paulo continua no último versículo, versículo 21. Eu repito. Paulo enfatiza, repete, nos exorta, nos ensina. Eu repito o que eu já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Precisa. O que vocês acham? Quem está comigo? Precisa falar mais alguma coisa quando a carne governa? Como reconhecer? Primeiro vamos colocar o espelho na nossa frente. A comparação. Eu tenho ciúme, eu tenho inveja. Eu faço divisão entre uma pessoa e outra. Eu tenho alguma ação indecente. Aqui fala sobre a adoração dos ídolos. E eu falei para vocês, Deus me revelou que a autossuficiência é um ídolo. Se eu confio mais na minha força do que em Deus, é um ídolo. Bebedeiras. Eu nem quero entrar nessa parte, eu não quero, vamos dizer assim, criar polêmica nessa live. Mas aqui há um espelho para nós. Será que eu estou reproduzindo? Será que na minha árvore há algum desses frutos? Então eu estou sendo governada pela minha carne. Como reconhecer se uma pessoa é dominada pelo Espírito ou pela carne? Que fruto há? Porque Jesus diz, conhecereis a árvore pelos frutos. Irmãs, eu amo essa alusão da árvore. Sabe por quê?
Porque as pessoas podem falar, podem fazer fofoca, podem criar difamação, podem assim, fazer o que quiser, mas o que fala na nossa vida são os frutos. E eu digo pro bem ou pro mal. A pessoa pode dizer que aquela pessoa é uma bênção, é isso, é aquilo. A gente olha para a árvore. A gente olha para a árvore. Eu não estou falando em tom de julgamento, mas eu quero dizer talvez para você que está passando por um momento de difamação. Você que talvez está passando um momento que estão falando de ti. Talvez você que está se entristecendo porque você sabe que não é justo. O que o inimigo tem causado, talvez uma divisão, talvez uma dúvida sobre o seu caráter. Talvez você está num tempo que você quer se esconder. Eu quero te dizer que os seus frutos, o fruto do Espírito Santo, Deus testifica a seu respeito. E eu não estou falando isso para vingança. Eu não estou falando isso, Deus vai mostrar, né, para quem não me ajudou. Não. Eu estou dizendo, continue, permaneça aos pés de Jesus, porque é Ele que te justifica. É Ele que é o teu juiz, é Ele que é o teu Senhor, é Ele que é o teu advogado. Se cale. Eu não queria falar isso, não estava nas minhas anotações, mas o Espírito tem falado, se cale. E deixe a sua vida falar. Deixe sua vida falar. E quando o Espírito governa, Gálatas 5, 22 e 23, diz para nós o quê? Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E diz assim, contra essas coisas não há lei. Quando o Espírito governa, nós temos um amor que não é nosso, nós temos uma paciência que não é nossa, nós temos uma bondade que não é nossa, é do Espírito Santo em nós. Por isso que eu digo, a maior luta não é contra o pecado, a maior luta é contra o nosso eu, porque é o nosso eu que faz nós pecarmos. É o nosso eu que submete as nossas vontades a Satanás. É o nosso eu que, sabe, aquele, vamos dizer assim, parece aquela voz que diz assim, faça isso. E a gente vai lá e às vezes movidas pela injustiça, né, pela justiça própria nós fazemos, pecamos, erramos, nos arrependemos. Mas quando é o Espírito diz, não faça isso. E nós, com dor, muitas vezes falamos, amém, Senhor, eu não vou fazer. Eu não vou falar. Essa batalha dentro de nós não é contra Deus e Satanás. A batalha contra Deus e Satanás já foi vencida. Foi vencida na cruz. Essa batalha entre a carne é a carne não deixando o Espírito governar. E aqui eu quero falar algo muito importante, que muitas vezes nós não sabemos. Muitas vezes nós achamos que nós vamos vencer as obras da carne, ou a nossa carne, lutando contra a carne. Eu me lembro uma vez, um aconselhamento foi muito lindo, que aquela mulher disse pra mim, nossa, mas até quando eu vou ter que fazer o que eu não quero? Então eu vou ser sempre forçada a não fazer isso, porque isso é ruim, porque isso me prejudica, porque isso prejudica a minha família. E eu conversei, aconselhei aquela irmã. E aí depois, Deus me deu uma palavra. Deus disse, você vai ministrar para ela que ela precisa ser transformada, não forçada. Eu não forço ninguém, eu transformo as pessoas. E ali Deus me deu até um texto que está no nosso devocional. Transformadas, não forçadas. Quando nós nos forçamos a algo, é temporário, é passageiro. Depois nós caímos de novo, e erramos de novo, e pecamos de novo. Mas quando há transformação, nós olhamos lá para trás. Quem consegue olhar para o seu eu lá antes de aceitar Jesus e ver, meu Deus, eu não sou mais aquela pessoa. Nossa, mas eu gostava de fazer isso, eu não faço mais. Nossa, mas eu ansiava por aquilo. Agora eu olho, não tem desejo nenhum. Eu me lembro um dia, e muitas vezes nós estamos assim.
Nós queremos nos adaptar, nos conformar com o mundo, não queremos ser a diferentona de algum lugar. E Deus está dizendo, minha filha, você é noiva. Você é noiva, você não veste qualquer coisa, você não vai em qualquer lugar, não é qualquer coisa que vai te satisfazer, você pode até fazer, mas você não vai ficar satisfeita, feliz e em paz. Colossenses diz que a paz seja o nosso arbítrio, seja, né, irmãs, ali algo que nos dirige. Então a batalha, né, que aqui Paulo está falando é sobre a carne. Nossa carne, como eu disse, não deixando o Espírito Santo governar. Então aqui, né, Paulo ensinou em Gálatas 5, 16, 17 assim, ó. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Como eu disse, muitas vezes nós queremos atacar a carne, mas Paulo não manda nós atacarmos a carne. Paulo nos dá a ordem de nós andarmos, vivermos pelo Espírito primeiro. É como se nós aumentássemos a conexão com o Espírito Santo e automaticamente, é feito cascata, vai transbordando, vai derramando nas nossas áreas, em todas as áreas da nossa vida. E Paulo continua, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então isso significa, imaginem comigo um passo. Você dá um passo buscando o Espírito, vivendo pelo Espírito, buscando a direção do Espírito. O que acontece? A carne ganha aquele espaço. Você avança um dia, a carne recua. Por quê? Porque o Espírito está dominando. O Espírito está ganhando um espaço na nossa vida. Então, muitas vezes nós pensamos, nossa, eu tenho que aguentar algo. Não, se você aguentar sozinha na carne, você não vai conseguir. Mas se você submeter isso, Senhor, eu submeto ao teu senhorio, essa área. E o que você vai fazer? Como assim andar, viver no Espírito? Comece a escutar mais louvores. Louvores cristocêntricos, que exaltam a Deus, não a nós. Pare, talvez, de ouvir aquelas músicas, eu sou o máximo, eu sou isso, eu sou aquilo, e comece a ouvir, Ele é, Ele faz, Ele é o Senhor. Comece a ler a Bíblia não para ministrar. Senhor, fala comigo. Comece a ouvir pessoas que amam a Deus. Ministrações. Pergunte ao Espírito Santo hoje como eu posso andar no Espírito. Acorde pela manhã e diga, Espírito Santo, toma esse café comigo. Espírito Santo, fala comigo hoje. Falamos sobre isso, acho que foi na segunda live, né? Como buscar, como entender, como nos achegarmos ao Espírito Santo. Estão comigo? Quem está aí? Quem não fugiu ainda da palavra? Para nós finalizarmos, eu quero que você pense num carro, numa moto, num caminhão. Pense assim, num veículo. A Ana Paula diz que as músicas da harpa têm me ajudado muito. Irmãs, as músicas da harpa são lindas e geralmente tem uma história. Tem assim uma história linda, sabe? Por trás de cada música, é muito lindo. Amém, amém, Karina. Obrigada pelo carinho, glória a Deus. Quem pensou num veículo? Eu quero que vocês pensem nesse veículo. E o certo é que cada veículo foi projetado, foi arquitetado, né, pelo seu fabricante para um tipo de combustível. Tem gasolina, tem diesel, tem álcool, tem o carro híbrido, né? Então, o que acontece? Nós podemos até colocar outro combustível. Já até vi relatos de gente que colocou álcool e era gasolina, enfim, esses relatos assim. Nós podemos, sim, pode. Mas, será que o veículo terá aquele mesmo rendimento? Será que não dará problema? Será que o consumo não vai aumentar? Será que o motor desse veículo vai, vamos dizer assim, ter a durabilidade, a mobilidade? Será que vai ter todo o desempenho? Será que nós não vamos estragar o motor se nós colocarmos o combustível errado? Talvez aquele veículo vai até andar por um tempo.
mas com o tempo vai dar problema. Vai sofrer dano, pode o motor quebrar. Eu não sei muito bem esses termos técnicos, tá? Mas eu quero fazer essa ilustração para nós entendermos. Poder pode? Pode. Mas vai dar ruim. Resumindo, o que eu entendo de carro, de veículo é isso. O carro foi feito, por exemplo, o meu é gasolina. O que eu entendo é que eu preciso botar gasolina. Assim somos nós. Nós fomos geradas com um propósito. O nosso combustível hoje é o Espírito Santo. É o governo do Espírito Santo, é o senhorio do Espírito Santo. Quando o carro quebra, nesse caso, se nós fizemos alguma coisa errada, o problema não é o fabricante, não é o combustível. É que nós saímos do projeto original. E muitas vezes nós estamos assim. Nós usamos o combustível errado quando nós queremos viver pela carne, quando nós queremos fazer a nossa vontade, quando nós confiamos mais no nosso conhecimento do que no conhecimento de Deus, quando nós vamos à igreja por ir, quando nós oramos por orar, quando nós ministramos, como eu disse, baseadas naquilo que nós sabemos, com alguma novidade, com algo humano para impressionar. Quando nós estamos assim, ministrando na carne, andando na carne, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Prestem bem atenção, porque eu sei que vocês vão distribuir essa palavra. Eu sei que tem mulheres aqui que, vão ali transbordar essa palavra. Essa pessoa, ela começa a perder a alegria em servir. Essa pessoa começa a não sentir mais a presença de Deus. Essa pessoa vai na igreja mais porque ela pensa o que os outros vão pensar se eu não for, do que eu preciso ir porque Deus quer falar comigo. Essa pessoa começa a manifestar as obras da carne mesmo sem perceber. Essa pessoa vai esfriando na fé. Essa pessoa começa a viver ali situações que Deus não queria que ela vivesse. Mas é como se ela fosse parando. Por quê? Porque ela está perdendo o combustível do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, o fortalecimento que vem do Espírito Santo, a força que vem do Espírito Santo, a sustentação que vem do Espírito Santo, a paz que vem do Espírito Santo. Ela está perdendo o combustível que a movia no começo. Paulo diz ali, gurias, olha só, deixa eu abrir aqui, que o meu esboço aqui acabou a bateria. Por isso que Paulo diz ali e exorta os Gálatas. Eles viviam, eles começaram no Espírito e eles perderam o Espírito na caminhada. Por isso que hoje, assim, essa palavra queimava no meu coração. Porque nós não começamos na carne. Todas aqui foram chamadas pelo Espírito Santo. Porque é Ele que convence, é Ele que nos convence do pecado, Ele nos mostra a justiça, Ele fala ao nosso coração. Mas Paulo diz ali, para nós, em Gálatas ainda, Paulo diz assim, para nós, Gálatas 3:3. Vamos ler, irmãs. Olha o alerta de Paulo, olha o chamado de Paulo para essa igreja, para nós. Amém, glória a Deus. Paulo 3:3 diz assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne. Nossa, irmãs, Deus falava comigo quantas vezes nós estamos cansadas. Quantas vezes nós achamos que a obra do Senhor está pesando demais. E na verdade está pesando demais porque nós estamos sendo movidas pelo que dá certo, por aquilo que humanamente é bonito. Quantas vezes nós estamos buscando números,
Quantas vezes estamos buscando validações externas? Paulo faz esse alerta para essa igreja, porque eles começaram dependendo do Espírito. E aí sabe o que acontece quando nós começamos no Espírito? Deus começa a frutificar, Deus começa a fazer, e aí que vem o perigo, nós nos perdemos. Nós nos perdemos quando nós pensamos mais o que os outros vão pensar do que o que Deus vai pensar. Nós nos perdemos quando nós fazemos algo não querendo, com medo de desagradar. Não porque nós temos convicção que Deus está nos chamando para fazer aquilo. Nós nos perdemos quando nós achamos que números é o que valida se nós estamos andando com Deus ou não. Então aqui aos poucos eles passaram a confiar na própria capacidade. Eles começaram a anular a graça. Eu gosto muito de um exemplo da Ana Paula Valadão, que ela disse que um dia ela foi ministrar, ela ia ministrar, né, cantar ali, fazer uma ministração. E ela estava muito mal. Ali ela não dá detalhes do que era, mas ela, vamos dizer assim, ela estava lutando para fazer aquela ministração. E ali ela diz que antes de subir no palco, ela diz assim: Senhor, hoje eu vou ministrar, eu vou cantar, Pai, mas é só pela Tua graça. E ali ela diz que o Espírito Santo diz para ela: minha filha, sempre é pela minha graça. Então, minhas irmãs, muitas vezes nós estamos buscando sentir, mas sempre é pela graça. Você ministra pela graça, você canta pela graça, eu estou aqui pela graça, nós fazemos o que fazemos pela graça, nós acordamos pela graça, nós vamos almoçar, viver com a nossa família, ter mais um dia abençoado, tudo é pela graça, nunca é porque nós somos, fazemos, ou porque Deus precisa de nós. Muitas vezes eu disse para o Senhor: Senhor, o Senhor tem tantas melhores, o Senhor podia chamar outras mais capacitadas. E todas as vezes, sabe o que Deus me disse? Deus nunca passou a mão na minha cabeça. Deus disse: sim, eu poderia, e eu tenho pessoas melhores que você. Mas eu me lembro que a primeira vez que Deus me falou isso, eu estava lavando a louça, era para me fazer uma visita. Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer, eu só iria naquela visita porque a irmã tinha chamado todas e ninguém quis. E a irmã disse: Denise, eu sei que você não sabe. Eu disse: irmã, eu vou fazer o que lá? E ela disse: só vai comigo, porque a Bíblia diz que não pode ser só uma, que tem que ir em dois. E eu disse: eu não sei cantar, eu não sei ministrar, eu não sei orar. O que eu vou fazer na casa dessa família que está precisando de uma visita? E ela disse para mim: 5 horas eu passo na tua casa e te pego. E eu disse: eu vou orar. Mas eu não sabia nada. Nova convertida, irmãs. Não sabia fazer nada. Eu disse: meu Deus, essa irmã vai passar vergonha. Eu vou ir calada, eu vou sair calada. E eu lembro que eu disse: Senhor, tem outras melhores. Irmã, tu já chamou fulana? Já chamei, não pode. Já chamou, comecei a dar todos os nomes da igreja. A irmã já tinha chamado todas. E ela disse: Denise, a única que tem por último para chamar é você. E lavando a louça aquele dia, irmãs, eu disse: Senhor, o Senhor tem muitas pessoas melhores. O que eu vou fazer lá? E sabe o que o Senhor me disse? O Senhor disse: sim, Denise, tem melhores, maiores, mas tem muitos que não querem. Tem muitos que não querem. Você também não quer? Então hoje, irmãs, o chamado não é para nós fazermos mais. O chamado não é para você fazer melhor. Tem gente que fala melhor que nós, que se posiciona melhor que nós, que é maior que nós. O chamado hoje é fazermos com Ele, por Ele, para Ele. Mesmo que o que você tenha, que nem eu comecei essa live hoje dizendo: Senhor, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, eu estou estudando, eu não sei nada de cor, Senhor, eu estou estudando isso há dias, há mais de mês. Mas o que eu tenho, eu quero compartilhar com vocês, eu quero repartir, eu não quero reter, eu quero ser uma fonte. Porque o que eu tenho, irmãs, não é meu, é Ele que me deu. Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus, para que nós possamos, sabe, irmãs, fazer, mas fazer para a glória de Deus, fazer com Deus. Sabe, ali
coloquei para nós, para terminarmos essa live, qual o nosso combustível? Qual combustível que tem movido a nossa vida? Será que é a nossa força? Será que você está afirmada na sua experiência? Será que você talvez está afirmada nem em quem você é? Nossa, eu sou isso. Ou será que você está afirmada numa religiosidade? Ah, mas eu sou, né? E às vezes tem aquele cargo, eu sou isso, eu sou de determinada igreja, mas eu sou. O eu sou é ele, o eu sou é ele, é o único que é o eu sou. Ou será que nós podemos dizer nessa manhã, o meu combustível, a minha dependência é o Senhor? Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós finalizamos, Pai, essa live de hoje, Pai, crendo que tudo aquilo que o Senhor quer fazer vai continuar em nós. Crendo, Pai, que o Senhor está ministrando, revelando, nos mostrando, Pai, as áreas que nós precisamos mudar, as áreas que nós precisamos ser moldadas, transformadas. Pai, eu venho orar por aquela mulher que talvez sente, Pai, que está sendo forçada a fazer algo. Aquela mulher que talvez tenha chorado aos teus pés e tenha dito, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Eu oro por aquela mulher que talvez está, Senhor, na obra cansada, desanimada, sentindo fardo. Oh, Deus, nós oramos, Senhor, como diz aquele louvor, aviva a tua igreja de novo, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. Mas começando em nós, começando na nossa casa, começando no nosso coração, começando, Senhor, fazendo, Senhor, a tua grande obra em nós. Porque tua palavra diz que aquele que começou essa boa obra é fiel para completar. Por isso nós entregamos, Pai, hoje todo o nosso eu, todo orgulho, Pai, em nome de Jesus, toda soberba, toda santidade disfarçada, Senhor, porque muitas vezes esse eu sou é uma santidade disfarçada, uma justiça própria. Oh, Deus, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua igreja, mas começa em nós, começa em nós, começa em nossa casa, começa em nosso coração, começa nas nossas vontades, começa em nosso pensamento, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos, oh Espírito Santo, nos ensina essa palavra. Nos ensina, Pai, a ver onde nós caímos, aonde nós te deixamos. Nos ensina a vivermos pelo Espírito. Nos ensina a largar o fardo pesado. Nos ensina a largar, Senhor, talvez essa área que tem condenado, que tem machucado, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, vivermos por ti, para ti, entendermos que tudo é de ti, para ti, por ti. Deus, que correntes que estão aprisionando nessa manhã, talvez essas obras da carne, talvez vontades destrutivas, talvez pensamentos suicidas, pensamentos de morte, talvez, Senhor, prisões emocionais, prisões, Senhor, talvez de doenças. Oh, Deus, nós oramos nesse momento que haja libertação, que haja cura, que haja o teu toque. Oh, Deus, em nome de Jesus, eu não sei em qual área o Senhor quer operar, o Senhor quer agir, mas nós cremos na ação, na tua ação e no teu poder, Espírito Santo. Cura, liberta, em nome de Jesus. A cada uma de nós, Pai, nós oramos, nós determinamos a libertação, a cura, e nós recebemos nessa manhã a cura, a libertação, o renovo, o fortalecimento, a alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs. Glória a Deus por essa manhã. Glória a Deus pela presença de cada uma, porque eu sei que não foi a carne que trouxe vocês, eu sei que vocês receberam um convite do Pai. Eu sei que ninguém está aqui por causa de mim,
Eu sei que vocês estão aqui porque o Espírito Santo tem me apresentado às suas amigas. Eu sei que nós estamos aqui porque nós ansiamos e queremos mais dele. Porque nós temos tido fome e sede dele. Então guarde a palavra do Senhor no seu coração hoje. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Eu já quero deixar um convite. Sexta-feira nós finalizamos essa série. Para a honra e para a glória de Deus. Nós finalizamos. Ainda eu creio que Deus tem muita coisa para nos ensinar, para falar, para nos curar, para nos libertar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus recompense, né, o carinho de vocês, as orações de vocês, o investimento de tempo, porque o tempo que nós passamos aqui não volta atrás. E eu sei que você escolheu a boa parte nessa manhã. Que Deus abençoe, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Até sexta-feira, nossa próxima live. Deus abençoe cada uma de vocês, aquelas que estão a primeira vez. Sejam muito bem-vindas. Sintam-se abraçadas em nome de Jesus. E aquelas que são da família também recebam um abraço carinhoso. Continuamos orando umas pelas outras. Você que não está nos nossos grupos do WhatsApp, entra no link na bio, entre no nosso grupo. Para não perder nenhum conteúdo, nenhum encontro, nenhuma live. Todo dia procuramos, né, trazer conteúdos que abençoam a vida de cada uma. Que Deus abençoe, minhas irmãs. Paz do Senhor a todas. Beijo no coração.